Nós colocamos, inclusive, como título, né, a liberdade e suas narrativas. Por quê? Há uma série de apreciações e de narrativas. E é isso que nós vamos, né, na realidade, apreciar. Então, repetindo, né, as 4 questões que nós colocamos para essa avaliação, né? Ou melhor, para essa apreciação. Né? O que significa ser livre? Podemos ser livres, sendo que a nossa vida transcorre em meio a outros indivíduos. Há limites para a liberdade? E podemos conquistá-la integralmente? Essas são as questões que nós vamos apreciar. E complementando aqui, dando, né, ou melhor, fazendo uma, né, colocação, podemos indagar se, afinal, para nós resta somente a pena de viver mais nada, ou, se, como escreveu o filósofo Sartre, o que importa não é saber o que fizeram de nós, e sim o que fazemos com o que quiseram fazer de nós. Na realidade, nós vamos ver aí que o Sartre, ele levou ao limite, né, digamos assim, as colocações do Aristóteles, que nós já vamos apreciar, mas está muito claro aqui, né, o que se coloca, né? O que importa é não saber o que fizeram de nós, né? O que importa é não saber o que fizeram de nós, e sim o que fazemos com o que fizeram, né? Ou melhor, com o que quiseram fazer de nós. Então, essa frase aí vai permear aí, né, as nossas avaliações, de qualquer forma. Então, nós começamos aqui com as 3 concepções filosóficas de liberdade, né, que começam lá dentro da mitologia, que vocês já conhecem, inclusive, que foi colocado aí numa das aulas sobre mitologia, né? As 3 moiras ou parcas, né? Que elas, na realidade, elas são divindades, não é? Que controlam o destino dos mortais e o curso da vida humana, né? E nem o próprio Zeus era capaz de interferir nisso, né? Isto, dentro, né, dessa colocação mitológica, era exclusividade das moiras, né? Então, representando a fatalidade, isto é, o destino inelutável de cada um de nós, do nascimento à morte. Uma das parcas, ou moiras, era representada fiando, né, o fio de nossa vida, enquanto que a outra tecia e a última cortava, simbolizando a morte. Então, uma delas fiando, a outra tecendo a nossa vida e a outra cortando, ou seja, finalizando um ciclo. Então, dentro desse ciclo, na realidade, nós temos, né, a liberdade de desenvolvermos, né, as nossas atitudes, as nossas realizações, ou seja, está dentro desse espaço entre nascer e morrer, ou desencarnar, né, se preferir, dentro desse contexto. Aristóteles, Spinoza, Hegel e Sartre foram grandes pensadores, isso nós já sabemos, né? Que analisaram a variável, não é? Analisaram o quê? A variável liberdade, né? Para além das suas acepções etimológicas, tanto no plano teórico quanto pragmático, estendendo o seu conceito para os domínios da ética, política e ontologia, campos que fortemente influenciam a definição do homem na sua historicidade.
Então, na realidade, são esses filósofos que nós vamos pontuar aqui. Todos os filósofos, né, falam da liberdade, ou dentro do seu processo, né, de avaliação e a elaboração de conceitos, né, eles colocam. Mas nós vamos aqui vamos trabalhar, né, melhor dizendo, né, em relação a esses que estão citados aqui, né, o Aristóteles, o Spinoza, o Hegel e o Sartre. Então, concepções filosóficas de liberdade. Então, nós vamos começar pela concepção de Aristóteles, que na sua obra Ética Nicômaco coloca: a liberdade se opõe ao que é condicionado externamente, ou seja, necessidade, e ao que acontece sem escolha deliberada, ou seja, contingência. Então, aqui, vocês vão notar, nós vamos avançar e ampliar um pouquinho mais, né, este conceito, né? Mas vejam que o Aristóteles, na realidade, ele está colocando, basicamente, a liberdade no seu contexto da essência, né? E depois, os demais vão ampliar um pouquinho essa conceituação. Mas vamos entender melhor aqui o que seja, né? Então, a liberdade se opõe ao que é condicionado externamente, ou seja, que vem de fora, a necessidade, e ao que acontece sem escolha deliberada, que, na realidade, é a contingência. Vamos entender melhor com algumas colocações, né? Então, é livre aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não agir. Depois ele diz: a liberdade é concebida como o poder pleno e incondicional da vontade para determinar a si mesma. Uma capacidade que não encontra obstáculos para se realizar, nem é forçada por algum ou por coisa alguma, né, a agir. Na concepção aristotélica, então, a liberdade é o princípio para escolher entre alternativas possíveis, realizando-se como decisão e ato voluntário. Essa teoria acrescida de variações que nós vamos ver, não é? Com os demais que mencionamos, são variantes que permanecem ao longo dos séculos. Então, em relação à colocação de Aristóteles, né, ou seja, da sua apreciação, o que nós podemos entender é que ele está sendo radical, digamos, né, ou específico, trabalhando, né, o conceito de liberdade. Nós podemos, pelas colocações, né, entender que a liberdade ela não pode encontrar obstáculos, ela deve suplantar todas as situações e ela é, né, justamente o que ele coloca aqui, né, o princípio para agir e não agir. Ou seja, está simplesmente inserido nessa que ela não encontra obstáculos, né, para realizar, né, o quê? O que realmente está definido ou é decorrente da vontade, né, dessa concepção. Então, a síntese seria essa, né? Na concepção aristotélica, a liberdade é o princípio para escolher entre alternativas possíveis, realizando-se como decisão e ato voluntário. Então, nós vamos entender aqui nas variantes o que né, isto está vinculado à questão na qual nós temos uma vinculação com essas possíveis variantes. Tá?
se vocês quiserem fazer algum questionamento ou apreciação, simplesmente abre o microfone aí e fala sem problemas, né? Nós não temos restrições quanto a isso, pode ficar à vontade. Se bem que aqui nós estamos colocando, né, as apreciações decorrentes desses conceitos, né, colocados pelos filósofos em questão, né? E depois, claro, que, em função disso, nós vamos discutir as variantes e por que sim, por que não, não é? Até onde realmente é viável e até onde realmente seria algo impossível de se atingir, não é? Mas essas variantes todas vão aparecer aqui nas apreciações seguintes. Bom, e aí nós passamos para o Jean-Paul Sartre, né, na obra O Ser e o Nada, que levou essa concepção ao limite, né, e coloca. Que concepção? É justamente essa concepção, né, de liberdade, a princípio, para escolher entre alternativas possíveis, realizando-se com a decisão e ato voluntário. Então, ele diz, a liberdade é a escolha incondicional que o próprio homem faz do seu ser e do seu mundo. A palavra que ele usa aqui, escolha incondicional que o homem faz do seu ser e do seu mundo. Quando julgamos estar sobre o poder de forças externas mais poderosas do que a nossa vontade, significa uma decisão livre. Os outros homens, nas mesmas circunstâncias, não se curvam nem se resignam. Então, aqui pode, né, parecer até meio um tanto quanto confuso, mas, veja bem, o que ele está, né, colocando aqui de forma bastante clara, né, é que mesmo quando nós estamos sobre alguma pressão externa, mesmo quando nós estamos sob, né, o impacto de determinadas necessidades, né, nós temos que agir, né, conforme, né, a nossa vontade, o nosso ato de vontade. E daí ele diz aqui que não há justificativa, né? Porque outros homens, sob as mesmas circunstâncias, não se curvaram nem se resignaram em relação às circunstâncias, né, sob as quais, ou as pressões, né, sob as quais eles foram colocados. Mesmo diante de todo esse contexto adverso, eles atuaram, né, se valendo realmente da sua vontade, da sua liberdade. E aí ele conclui dizendo, para os humanos, a liberdade é como a necessidade e a fatalidade. Não podemos escapar dela, pois é ela que define a humanidade dos humanos, sem escapatória. Então, ele está dizendo que não é possível que né, a liberdade é inerente ao quê? A condição de humanidade. Então, por isso que ele coloca aqui essa palavra, né, inclusive, sem escapatória. Então, vejam, na realidade, ele está enfatizando e levando a colocação anterior que nós vimos aí do Aristóteles de forma muito mais severa, de forma muito mais forte, né? De forma muito mais incisiva. Eis a questão, né? Bom, então, isso é para começar. Então, nós estamos vendo aí que, até agora, a ênfase é justamente essa questão colocada, né? Que é livre aquele que tem em si
mesmo, o princípio para agir, ou então não agir. Aí nós vamos para as concepções dos estoicos, do Spinoza e do Hegel, que apresentam, né, algumas peculiaridades. Então, inicialmente desenvolvida no período helenístico pelo estoicismo, sofre alterações com Spinoza, no século XVII, e com Hegel, no século XIX. Então, o que se coloca aqui, pelo que nós vimos até agora, né? A liberdade é a autodeterminação. O que é autodeterminação, né? É o ato, o efeito de decidir por si só. Isso é autodeterminação, né? Então, a liberdade é a autodeterminação, assim como a ideia de que é livre aquele que age sem ser forçado nem constrangido por nada ou ninguém. Age impulsionado espontaneamente por uma força interna do seu próprio ser. Então, na realidade, eles estão, na realidade, reforçando o que já foi colocado, né? Lá pelo Aristóteles. Né? Age impulsionado pelo quê? Por uma força interna do seu próprio ser. Como está colocado, né? Esta liberdade é latente no ser humano, né? É inerente, é latente, é inerente, né? Por quê? Conforme o Sartre colocou aqui, né? E é isso que define a humanidade dos humanos, né? Ou seja, é a própria atuação em relação à sua liberdade. Não situam, porém, não situam a liberdade no ato de escolha realizado pela vontade individual. Aqui tem uma pequena diferença, né? Uma pequena variação. Colocam na atividade de cada um, como parte de um todo necessário, o qual age livremente, porque age necessariamente. Necessário significa que é aquilo que age apenas pela força interna da sua própria natureza. Então, voltando. O que se coloca aqui, né? Depois das duas concepções? Variações das concepções, ou da concepção básica, né? Que já foi colocada por Aristóteles, né? Que começa lá com o quê? Os estoicos, depois passa por Spinoza e chega até Hegel. Então, eles colocam justamente que a liberdade é a autodeterminação. Mas eles situam essa liberdade no ato de escolha realizado pela vontade, não pela vontade individual. Quando nós pegamos aí a colocação inicial, aí, é livre aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não agir. E aí vai, nas colocações subsequentes, né? É a liberdade concebida como poder pleno e incondicional da vontade para determinar a si mesmo. Né? É a capacidade que não encontra obstáculos para realizar, nem é forçada a causa alguma para agir. Mas estas colocações anteriores estão vinculadas, de certa forma, à individualidade. A minha capacidade, a minha liberdade de agir de forma individualizada, mas buscando realizações individuais. Agora, o que eles colocam aqui é que, diferentemente, né, das colocações anteriores, não é a vontade individual, mas eles colocam como a vontade que é parte de um todo necessário.
digamos que uma vontade de uma liberdade, de uma necessidade coletiva maior, né? O qual age livremente porque age necessariamente. Então, quando diz age livremente porque age necessariamente, e significa o quê? Necessário significa que aquilo que age apenas pela força interna da sua própria natureza. Né? Então, até aí. E qual o todo? Né? Como é que pode ser? Porque os três, né? Os estoicos, o Spinoza e o Hegel, eles estão falando aí do quê? Eles estão falando de um todo, não é? Eles estão falando de um todo no qual estão inseridas a condição de atuar pela nossa vontade. Então, o todo pode ser, para os estoicos, né, a natureza, no caso dos estoicos. O que os estoicos, não sei se já passaram por esse estudo, mas, ou se estão lembrados, mas, então, vamos colocar aqui para esclarecer melhor, né? No caso dos estoicos, né? Os estoicos defendiam uma relação direta entre o ser humano e a natureza. Isso porque é da ideia de que os seres humanos não apenas participam da natureza, tal como os animais, mas também compartilham de parte dela, que a convergência entre o seu fim e a natureza é estabelecida. Então, na realidade, como os estoicos colocam, esse todo é a natureza. E, então, eu tenho que, na minha liberdade, agir dentro desse todo que é a natureza. Né? Então, é um todo individual, tem que levar em conta esse todo que é a natureza. Para o Spinoza, né, é a substância, né? Ou seria a substância, né? E o que o Spinoza identifica como substância, né? Ele define como substância aquilo que existe sem necessidade de outro para existir. De modo que apenas um elemento se encaixa em tal definição. Então, e esse elemento é Deus, né? Por isso lá a sua colocação, né? Uma vez que ele é causa de si mesmo, existe em si mesmo, né? É o panteísmo spinoziano, né? É essa a questão. Então, o todo, né, é levado em conta e para a atuação da nossa liberdade, para o Spinoza, é a substância. E, finalmente, para o Hegel, é o espírito como história. O que ele fala? O espírito absoluto, com sua qualidade intrínseca ou em si mesmo, que é a liberdade. Lutou para superar a si mesmo no movimento contínuo e progressivo. Progresso da consciência humana. Porque o Hegel trabalha com esse processo, né? Da questão do histórico, né? Do espírito como história, né? Aquele processo de desenvolvimento dessa consciência para chegar ao todo. Na realidade, os três estão falando, né, dentro das suas apreciações, do que nós temos a liberdade de atuar, porém, nós temos que levar em conta o quê? Esse todo. E esse todo tem dimensões diferentes, porque cada um deles está avaliando dentro do seu contexto, tempo e espaço, né? Que é diferente. Então, não mantenha a oposição, em função disso, né? Não mantenha a oposição de liberdade e necessidade, mas afirma que a necessidade é a maneira pela qual a liberdade do todo se manifesta. Parece confuso, né? Liberdade
não é escolher e deliberar, mas agir ou fazer alguma coisa em conformidade com a natureza do agente, que é, no caso, o todo. Eu acho que com essa segunda, né, colocação, fica mais claro nós entendermos, né? Então, para eles, né, primeiro eles dizem, né, que não tem oposição entre liberdade e necessidade, né? Porque a necessidade externa ou imposição poderia atravancar ou criar obstáculo para a minha liberdade. Mas ele diz que não. Eles dizem que não. Que, na realidade, eles afirmam que a necessidade é a maneira pela qual a liberdade do todo se manifesta. Ou seja, cada um no seu contexto. Então, a liberdade não é escolher ou deliberar, né? Mas é agir ou fazer alguma coisa dentro, em conformidade com a natureza, né, do agente, que é, no caso, o todo. Então, o que estão colocando é que nós temos que viver atuando e agindo na realização dos propósitos. Então, entre parênteses aí, nós podemos subentender atuar e agir e fazer como liberdade, né, de ação dentro do contexto, né? Esse contexto é o todo, e esse todo é quem? É, para os estoicos, a natureza, para o Spinoza, a substância, que nada mais é do que a própria natureza dentro da concepção, né, do panteísmo spinoziano, e do Hegel, que naquele processo de desenvolvimento, no caso, né, da tese, a antítese, nova síntese, até chegar né, ao que, na realidade, ao progresso da consciência humana, né, para poder alcançar essa condição. E aí, tá, dar uma pausa nessa parte, nós temos o seguinte, né? Nós temos um passado, nós temos um presente e temos um futuro, cujas direções já podem ser percebidas como possibilidades objetivas. O mundo já está constituído, escreve o filósofo Merleau-Ponty. A torneira está seca, a luz apagada e a porta fechada. Porém, o mundo não está completamente constituído, não está pronto e acabado, mas o pior seria renunciar a ele por estarmos nele. Bom, então aqui cabe uma explicação, né? O Merleau-Ponty, ele é um filósofo francês que foi influenciado aí por Russell e Heidegger, né? Então, dentro da fenomenologia. Isso aqui é um poema, é que eu não coloquei aqui o poema, né? Mas tem um poema que diz que a torneira está fechada, estou com sede. A luz está apagada, estou no escuro. A porta está fechada, mas a chave está por dentro. Então, essa citação que ele faz aqui, né? Eu estou com sede, mas a torneira está seca. Né? A luz está apagada, certo? E eu não quero ficar no escuro, não quero ficar no breu. A porta está fechada, mas está fechada, essa aqui é o mais significativo, né? Com a chave por dentro. Como é que faz? Como é que eu posso, então, agir, né? Me valendo, né? da minha liberdade, se há esses empecilhos, digamos assim, essas circunstâncias. Então, ele diz que o mundo não está completamente constituído. Né? Aliás, não está pronto e acabado. Então, seria pior se nós renunciássemos, né, a ele por estarmos nele. Então, como nós estamos nele, nós temos estas circunstâncias que nos envolvem e que nos
impedem, muitas vezes, daquele conceito de liberdade instantânea, espontânea, desvinculada de qualquer circunstância, como o Sartre lá está falando, né? Mesmo sobre pressões as mais diversas, muitos fazem o que tem que ser feito de acordo com a sua vontade. Mas o que está sendo colocado aqui na sequência pelos filósofos é que nós vamos entender, na realidade, nós temos a liberdade, mesmo com todas estas circunstâncias adversas, porque o mundo não está completamente constituído, não está pronto e acabado. Então, não adianta nós queremos renunciar a essa vida se nós estamos nele. Então, nós temos que agir levando em conta esses aspectos. Então, diante disso, nós podemos assumir duas atitudes. Ou a ilusão de que somos livres para mudá-lo em qualquer direção que desejarmos, ou a resignação de que nada podemos fazer. Então, nós vamos chegar a essa conclusão. Como é que faz, então? Então, as situações, as atitudes são essas, né? A ilusão, de que somos livres e podemos fazer, quando quisermos, da forma que quisermos, ou vamos nos resignar, e nada fazer. Então, aqui tem até uma falda, né? Não sei se dá para enxergar aí, mas eu leio para vocês, né? Então, ela encontra aqui o Miguelito e fala: não estou entendendo, Miguelito. Que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? Ele responde: é isso mesmo. Vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. Tem até a musiquinha que nós conhecemos, né? Deixa a vida me levar. Aí ela sai, deixa e vai, refletindo. Será que o mundo está assim porque está cheio de miguelitos? Ou seja, esperando que o mundo faça alguma coisa e lhe entregue pronto. É esse o questionamento que se coloca, em relação a esse ponto. Bom, estas são as apreciações dos filósofos. Agora, nós vamos fazer uma inserção relativa à liberdade, que já que estamos falando de liberdade, à liberdade de expressão, que, na realidade, é a matéria-prima, digamos, que ultimamente nós temos apreciado e trabalhado, ou, se não trabalhado, nós estamos constantemente envolvidos por isso. Vocês querem esperar o final para fazer alguma avaliação? Tem alguma dúvida em relação a esse ponto, a essas colocações que nós fizemos aí do filósofo? Deu para entender em linhas gerais? Porque, veja bem, é complexo, eu tentei sintetizar ao máximo, porque tem muito material, tem muita reflexão, muita apreciação a ser feita. Mas, como nós estamos aqui com o nosso horário condicionado, não adianta eu querer ser livre e trazer tudo o que realmente é possível, é viável, Eu estou trazendo o que é possível dentro de uma síntese que está restrita por um horário e por um condicionamento. Bom, então vamos lá. Liberdade de expressão. Qual o conceito de liberdade de expressão? A liberdade de expressão está ligada ao direito de manifestação do pensamento, possibilidade do indivíduo de emitir suas opiniões e ideias ou expressar atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação,
sem interferência ou eventual retaliação. Eis a grande questão, né? E qual a importância dessa liberdade de expressão? A liberdade de expressão é um direito fundamental, simplesmente porque sem ela não há democracia. Sem ela, o controle da informação fica restrito a uma elite política. E quem controla a informação, controla a sociedade. Então, nós sabemos que o conceito básico, né, de democracia é o governo em que o povo exerce a soberania. Naturalmente, que nós estamos trazendo aqui, né, o que realmente significa, ou pelo menos deveria ser. Se em várias circunstâncias isso não ocorre, esse é um outro aspecto, né? Então, a liberdade, na realidade, está na Carta, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inclusive, quando nós trabalhamos aqui com esse tema, né, direitos humanos, nós já havíamos mencionado, mas só para, né, refrescar a memória, né, no seu artigo 19, diz lá: a liberdade de expressão é considerada um direito fundamental. A liberdade de expressão é um elemento importante de todas as democracias. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transferir informações e ideias por quaisquer meios e independente de fronteiras. Está lá né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Mas a questão é, há limites para a liberdade de expressão? A liberdade de expressão, em seu processo criativo, não pode ter qualquer tipo de limite, enquanto na esfera privada. Mas a exibição pública do resultado dessa liberdade de expressão tem que respeitar os limites da lei. Então, essa aí né, esse tema é um dos mais discutidos, né, que todos colocam e recolocam. Mas veja bem, no processo criativo, não, né, não pode ter qualquer tipo de limite. Porém, a divulgação pública, então ela tem que respeitar, né, o quê? Os limites da lei. Ao comentar preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, por exemplo, não é liberdade de expressão, e sim um crime contra outra pessoa que tem os mesmos direitos assegurados e é considerada igual a todos os demais perante a lei. Se a liberdade de expressão de um fere a liberdade do outro, então torna-se opressão. Está bem claro, né? As pessoas não estão sabendo avaliar e ler isso, mas está bem claro, né? A liberdade de expressão de um fere a liberdade do outro. Então, se, né, fere a liberdade do outro, então não é liberdade, e sim opressão. Segundo John Locke, que é um, né, filósofo que nós conhecemos como o pai do empirismo, né? Onde não há lei, não há liberdade. Nessa conjuntura, o autor exprime a relevância de um contrato social para garantir os direitos naturais, direitos naturais, na transição entre o estado de natureza e a sociedade cívica, na qual o Estado é mediador político. Deve haver limites para a liberdade de expressão na internet, que é, né, um dos grandes problemas atualmente.
A liberdade de expressão não pode, em regra, sofrer uma limitação prévia, sob pena de caracterização de censura. Estas regras valem, obviamente, para a manifestação de ideias e opiniões, por qualquer meio. Sua aplicação e análise, porém, ganharam já há algum tempo, um enorme relevo no ambiente digital. Mas sua liberdade termina quando começa a do outro. Conhecemos isso de longa data, né? Ou seja, você é livre até o ponto de não causar nenhum tipo de prejuízo a terceiros ou à sociedade de uma forma geral. Ao não aceitar nenhuma autoridade que não seja a própria razão da vontade humana, a liberdade absoluta se torna uma liberdade sem conteúdo, vazia e sem propósito, além de si própria. Em nossas categorias psicanalíticas, podemos dizer que é uma liberdade sem o outro, sem resto. Isso aí, depois, se houver alguma dúvida, a Ariane pode esclarecer aí, que está na área dela. Né? Mas eu, na hora que li, entendi, mas, eventualmente, né, se houver aí algum questionamento, daí ela pode esclarecer melhor. E, dentro da nossa sociedade na qual nós estamos, né, inseridos, o artigo 5º, incisivo 4, da Carta Constitucional dispõe: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Eis a grande questão. É uma norma constitucional que faz parte das chamadas liberdades públicas, integrante do núcleo intangível da Constituição, por ser um dos direitos inerentes à cidadania e à personalidade. Aí está no campo da Teresa, né, que pode, né, que é da área, pode esclarecer melhor algum item. A liberdade de expressão nas redes sociais é assegurada desde que esse direito seja exercido sem ultrapassar os limites morais, éticos e legais. Ou seja, sem ofender, difamar, caluniar ou injuriar, e sem citar nomes de forma pejorativa, né? Ou seja, aquelas colocações indevidas, né, em relação aos chamados nomes pejorativos. Bom, e aí bate, naturalmente, né, no livre-arbítrio. Então, vamos ver, né, se tem alguma coisa, ou qual a relação, né? Então, o livre-arbítrio, lá no dicionário do Rawls, né? Antigamente ele falava do Aurélio, né? Agora não é mais, é do Rawls, né? Possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. A liberdade de agir está condicionada, portanto, à vontade. Tá, esta é a definição clássica, mas nós sabemos que, embora ela, né, esteja vinculada, né, à essência do significado, na realidade, nós sabemos que esse livre-arbítrio é meu livre-arbítrio, é minha escolha. Porém, né, da mesma forma que eu estou atuando na sociedade, eu tenho que observar esses aspectos. Né? De repente, a minha vontade, que é decorrente da minha escolha, do meu livre-arbítrio, vai prejudicar o outro. Então, lá na Obras Póstumas, capítulo 3, né, da criação, o item 16, diz assim: segundo a doutrina espírita, é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Então, aqui, inclusive, né,
se coloca dentro daquela questão do todo, né? Que já foi colocada pelos filósofos, né? Nós podemos fazer essas conotações, por isso que nós, né, também pontuamos esses filósofos, né? Porque, na realidade, está no contexto do todo, ou seja, da sua própria existência, né? Porque é que ele fala, o que é um dos atributos essenciais do espírito, né? O livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade e na condição de encarnado, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos estamos voluntariamente submetidos. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 872. Então, nós sabemos que, então está dizendo, né, que é a escolha da existência de provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade, né? E essa escolha foi voluntária, né? Orientada, mas voluntária. O espírito só estará perfeitamente, ou melhor, verdadeiramente, né, preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhe são externas, se tornem internas e conscientes pelo próprio fato da sua evolução. Ou seja, no dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações, será atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Então, está deixando claro aqui, né, que a liberdade como tal, embora os filósofos, né, tenham feito as suas apreciações, as normas colocadas nas constituições, nas declarações de direitos universais e tudo mais, está deixando de forma clara, né, que, na realidade, nós precisamos internalizar, na realidade, né, incorporar ou internalizar, se for incorporar, pode pensar que é espírito e fazer confusão, é internalizar o que as leis do que, né, preparado à liberdade, as leis universais. E as leis universais estão no contexto do todo. Então, aqui vai, né, de encontro ao que falaram os estoicos, o Spinoza, Hegel. Né? O que eles estão falando do todo. Nós temos que agir em função do todo. Bom, e esse todo é o quê? São as leis universais. Por quê? Nós não somos únicos. Então, por isso que eles falam, né, da realização ou da atuação em função desse todo. Esse todo são as leis universais, esse contexto maior, não é? Então, quando nós internalizarmos isso, então nós estaremos prontos, né, para essa realização. E aí o Sócrates, se quiserem, né, para reforçar, né, ele coloca o quê? Concebe a liberdade como autoconhecimento. Portanto, em krateia, que é o domínio do homem sobre suas paixões. Porque quando eu atuo e ajo, né, pela minha vontade, pelos meus impulsos, é isso que eu preciso tomar cuidado, né? Porque se eu dominar as minhas paixões, consequentemente, eu estou me aproximando dessas leis universais, que é o todo que deve né, permear o cenário das minhas ações, ou seja, das minhas atuações, que são minhas, mas, enfim, tem que estar dentro desse contexto. Como diz lá o Ponti, nós não podemos desistir do mundo, porque o mundo não está acabado, não está pronto. E nem podemos ficar esperando que as coisas aconteçam, como na charge lá, né?
do Miguelito estava esperando que as coisas acontecessem, que o mundo fosse dar isso. Não. E aí nós temos lá na revista, né, Espírita, de 1860, o Abelardo diz assim: Deus é amor e liberdade. E pelo amor e liberdade que o Espírito se aproxima dele. Não é? É pelo amor e liberdade que o Espírito se aproxima dele. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Olha aí o Hegel. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. E aí, nós podemos trazer aqui o Paulo, né, que diz, Paulo apóstolo, o espírito deve ser livre, pois, como acentuava o apóstolo Paulo, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Coríntios 3:17. E o Herculano fecha com essa frase aqui, né? Só a liberdade da responsabilidade e só há liberdade da responsabilidade. E só a responsabilidade produz a verdadeira moral e, consequentemente, a verdadeira liberdade. Então, encerramos por aqui. Se quiserem copiar aí a bibliografia, essa é uma parte, na realidade, o resto nem foi possível colocar tudo aí, tem muita coisa, né? Mas é só para dar uma referência em relação ao que nós trabalhamos. Bom, posso tirar aqui a Stop Share, e aí a gente conversa, né? Porque aí vamos ter um bom tempo para conversar. Vamos lá, minha gente. Vejam que nós fizemos o seguinte, né? Nós colocamos o conceito básico do que significa, na essência, né? O conceito básico da essência, principalmente colocado lá pelo Aristóteles. Aí, o Sartre vem e enfatiza de forma muito mais contundente, leva aos limites essas colocações. E aí vem os estoicos, o Spinoza e o Hegel, que dão, né, uma variação desta interpretação. Então, a liberdade é complexa, né? Mas nós podemos entender... mas eu não vou falar, porque eu já ia dar a solução viável, eu não posso falar, vocês é que têm que falar. E aí aí nós colocamos um pouquinho da mídia, né? Da questão da liberdade da mídia, foi isso que despertou, inclusive. Falei, nossa, acho que nós precisaríamos conversar um pouco sobre isso, porque é só bobagem que a gente escuta, né? Agora estão, né, tentando criar aí um sistema de um controle sobre os excessos. Então, fica essa história, é censura, não é censura, pode, não pode, daí eles ficam citando aí, por isso que eu coloquei a Constituição, por isso que eu coloquei a Declaração dos Direitos Humanos, mas eu acho que muitos dos que estão lá dizendo que não pode, não sei o quê, nunca leram isso. Porque se eles tivessem lido, eles teriam condições de entender e avaliar melhor. E vejam que é uma coisa mundial, né? A Europa, eles estão um pouco mais adiantados e avançados, né? Porque, naturalmente, tem digamos assim, uma discussão muito mais ampla, né? Mas aí fica, não, a plataforma é que tem que resolver. Não, a plataforma não pode, a plataforma é só plataforma. Sim, mas e daí? A responsabilidade onde fica? E aí, na realidade, se vocês levarem em conta aí a doutrina, eu citei pouca coisa aí, mas, enfim, quando se diz, né, principalmente lá, né, que o espírito só estará verdadeiramente preparado para a liberdade quando ele introjetar as leis universais. Quer dizer,
quando nós estamos relativamente longe disso, né, nós temos alguma dificuldade para tanto. Mas vamos lá, o que vocês vão, né, colocar aí? Agora é com vocês. Ninguém tem opinião, é impossível, porque isso dá uma polêmica que não tem tamanho. Falei, nossa, vai pegar fogo. Então, vamos ver se pega fogo mesmo. Ninguém vai falar nada? Impossível. Vocês não acompanham aí? O Eu próprio acho noticiário é um absurdo. Oi? não pensando, ouvindo tanta coisa, Paulo, numa passagem muito rápida, né? Porque teve que ter mais tempo para ler cada parágrafo que você pôs ali, pelo menos eu. Penso eu, daquilo que você pôs, até Sartre, a liberdade não considera o outro. Ele Sim, começa a considerar o outro quando entra os estoicos, de acordo com os slides que você passou. exato. Na realidade, o Sartre ele diz que não tem escapatória, você tem que mergulhar, né? Sim, Não, mas ele não leva em consideração, ele leva em consideração que você é livre, não tem escapatória, você tem que escolher e você tem que se fazer através da escolha. exato, individual, problema É seu. individual, né? Ele não vai olhar o outro. Depois, de acordo com os seus slides, com aquilo que você trouxe, e não considerando tudo, é que eles começam a perceber o outro. Exato, Entendeu? Então, aí fica naquela história, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Né? exato. E aí começam-se as restrições. Mas a verdadeira liberdade, ela é possível para todos, desde que a gente, como você mesmo falou, consiga vivenciar as leis divinas, ou as Exato. leis universais. Então, ela é possível desde que você considere o todo com tranquilidade, que você entenda, conheça, compreenda e vivencie dentro desse conhecimento seu das leis Exato. divinas ou das leis universais, como se queira falar, né? E aí vem a história do Kant, né? Naquela faça ao outro aquilo que eu quero que faça para mim, resumindo Kant de uma maneira muito simples, sem nenhum adereço nem nada. Mas Sim, a liberdade ela é possível ao ser humano desde que ele enfrente, ou desde que ele entenda o outro, que ele respeite o outro e haja com tranquilidade a respeito das coisas. exato. Se ele tem Pode, tranquilidade, se ele tem compreensão e se ele tem aceitação, se ele tem uma compreensão dele mesmo, da possibilidade dele, da possibilidade do outro, ele consegue ser livre individualmente. A questão é ele, é você no todo. Então, Sim. de forma muito contundente, a partir dos estoicos, coloca, porque aí amplifica o todo, quem é o todo? Você faz parte da natureza. Então, a É natureza... você e o outro. O todo é você e o outro, ou Pelo você e a espaço, humanidade. exato. E E não é, eu acho que é não só a humanidade, mas é você e a própria natureza, as plantas, os animais, tudo. sim, tudo, tudo. Por isso que os estoicos colocam a própria natureza. Para A quem própria natureza. é o quê? O todo para os estoicos é toda a natureza, né? Sim. No sentido homem, animal, vegetal, tudo. É tudo que existe, todas as coisas. Exato, tudo que Todas existe. as O coisas. universo, inclusive, né? Tá, Sim, todas as coisas. todas as Todas as coisas. coisas devem ser utilizadas com parcimônia e com tranquilidade. Aí, quando vem o Spinoza, ele está falando a mesma coisa. Só Sim. que ele tem a sua apreciação Sim. como substância. A natureza, para ele, chama substância. Mas é a mesma coisa, né? A Sim. natureza. Está falando que você faz parte de um todo. Daí vai o famoso... eu sempre me esqueço da história, quando ele fala, né? O famoso panteísmo, né? O panteísmo é o todo, o dele, não o panteísmo, o dele, a interpretação que ele dá, né? E o próprio Hegel também está falando, só que o Hegel faz aquela volta, né? Saiu de um e tem que estar no todo para voltar
voltar a essa concepção, né? Para você Tem chegar... como você mesmo colocou, ele está na história, né? Exatamente. Ele faz a história e está na Faz o história. caminho. Exatamente. Acho que alguém mais ia falar aí. Eu acho que tem uma... Oi, Tereza? Tereza? O Sidney, acho que o Sidney também queria falar, né, Sidney? Eu te aguardo. Não, eu queria dizer o seguinte, eu acho interessantíssimo você ter trazido esse tema, porque o espírita ele tem que conhecer os temas atuais que estão aí na sociedade, que a sociedade está discutindo. Não só e juntar isso com o que o Kardec trouxe, e isso é importante para nós. Então, essa reflexão sua é muito boa. Por quê? Porque aqui no Brasil, o pessoal está acostumado a chegar e mandar, que é o que está acontecendo com as redes sociais, né? Que elas são reguladas na Europa, nos Estados Unidos, e aqui o pessoal diz que não, que pela liberdade de expressão ela não pode ser regulada. Não é bem isso. Exatamente. A gente sabe que não é bem isso. Então, eu acho um propósito muito bom você ter trazido isso, porque é importante que a gente lembre sempre que liberdade de expressão, no conceito de algumas pessoas, é fazer piadinha com as minorias, com negro, com gay. Isso eles chamam de liberdade de expressão. E nós, espíritas, temos que começar a pensar somos aquilo que foi colocado por Kant, antes foi colocado por Jesus, ou seja, não faça aos outros o que você não quer fazer, e faça com você. Esse pessoal que é vítima desse tipo de preconceito, que o pessoal chama de liberdade de expressão, já se sente oprimido por tantas coisas. Já é um pessoal tão oprimido e ainda fazer piadinha em cima disso. Então, achei assim o tema muito, muito propício para o momento. Eu agradeço a você por ter trazido isso. Eu imagino. Sabe o que acontece? Bom, deixa o Sidney falar depois. Vai, Sidney, manda ver. Não, são 2 pontos só, né? Sim, não importa. Tem que participar. A liberdade ela é relativa, né? Sim. Ela não é absoluta. Né? E na colocação que você trouxe do livro da Revista Espírita, ela está meio spinoziana ali, né? Ela está dando como um todo Deus, né? Volta ao todo. E isso não é realidade para o Espiritismo. O Espiritismo, eu não sei se é um erro de tradução ou eu interpretei mal a leitura, mas é, um, é, um, é uma união relativa também, né? Essa história, que é o panteísmo relativo, né? Nós somos, enquanto espíritas, né, buscamos a relatividade desse panteísmo, né? Não é um panteísmo absoluto, que no caso, é o do Spinoza. Isso é a concepção do Spinoza. Agora, veja bem, nós temos nós sabemos que o nosso conhecimento é relativo, que nós não temos o conhecimento, né, absoluto, porque nós não temos condições. Nós não temos o conhecimento necessário para atingir isso, né? Agora, o que ele coloca, os três, né, colocam a natureza dele, a substância que ele coloca é uma apreciação relativa ao todo. Agora, nós estamos no todo. A condição, o problema é que nós não somos capazes ainda, pela nossa relatividade, como você diz, de atingir o todo. Nem vamos conseguir tão já, mas nós sabemos que existe essa possibilidade. É um alvo a ser atingido, é um caminho. Porque quando nós falamos assim, mas eu só vou entender talvez, quando estiver lá na esfera crística, e conseguir apreciar e entender
a divindade, né? Isso está muito longe de nós, né? Então, Paulo, esse é um conceito, desculpa, tá? Mas esse é um conceito que não coaduna com a doutrina, né? A doutrina não tem essa concepção de divindade, de todo, né? Nós nunca chegaremos ao todo, nós somos relativos. Nós sempre seremos, né? Nós temos a perfectibilidade, né? Nós nunca seremos perfeitos. Sim. Perfeito só existe Deus, certo? Então, partindo desse princípio, nós nunca teremos conhecimento total, com todo só Deus, né? E nós não fazemos, nós fazemos parte deste todo, mas nós não atingiríamos o todo, né? Nós nunca chegaremos a ser parte do todo, né? Não, Como consciência. não, nós estamos no todo, nós não estamos excluídos, né? Agora, o seguinte, o Spinoza traz o seu conceito, como Hegel traz o seu conceito, como Então, mas isso eu entendi, eu só estou te colocando que no slide que você colocou sobre a revista Espírita, ele está colocando lá conceito spinoziano. E ali eu não sei se é um erro de tradução, se não é falou o que eu coloquei aqui da... Espera aí que eu da tenho... revista Espírita. Não, Desculpa, eu li, pelo que eu entendi, está colocando lá como um conceito spinoziano, Eu ou acho que gustangista, a né? gente tem que entender, ou pelo menos procurar entender, ou até elocubrar, o que é conhecer o todo. sim, Esse todo não é um conhecimento de tudo todo. não. É Nós fazer parte... podemos chegar a um conhecimento muito, muito grande, só que determinadas coisinhas é da competência de Deus, como a criação. Sim, A criação é da competência de Deus, como diz lá. Mas o conhecimento, ele pode ser muito, muito avançado e aproximar-se de quase o todo, mas o todo tem pequenos detalhes que nós não, que até hoje que a gente pensa no que a gente lê, é da competência de Deus. Por isso que é o panteísmo relativo, né? Então, esse todo tem que ser entendido. Não é o todo referente a tudo, mas é um todo de pequenos detalhes. sim. Entendo eu. Na leitura que faço hoje, posso mudar daqui, tem, ou amanhã, tem. Entendeu? E o panteísmo como... E o panteísmo, como a gente tem na doutrina espírita, não existe, Não existe. não é panteísta. Porque o Exatamente. espírito conserva a sua individualidade, Exato. por mais avançado que ele seja. Você não volta ao todo e perde a sua individualidade. Não, você não perde a individualidade. Na sua essência, o panteísmo, você volta para o todo e perde a sua individualidade. No panteísmo, você se perde, deixa de existir. Exato, deixa de existir. Deixa de existir, entendeu? Mas E segundo o próprio Herculano, nós somos substâncias também, né? Existem 3 substâncias básicas, que é Deus, Espírito e Matéria, que é a Trindade. E todas elas são consideradas como substância, ou seja, né? Dentro do conceito. Aí é outra discussão. É outro assunto. É outro assunto. Sim, mas é longo para que a demais, gente entenda né? que Se você nós não quiser podemos entender, tem pensar uma no aula todo. no 3º ano sobre substância. Quando você chegar lá, você vai estar pronto para entender tudo isso aí. Entendeu? Eu sei disso porque eu vou dar essa aula semana que vem. A substância Tá. do Spinoza, na realidade, é um todo proporcional, é um todo na qual as coisas estão inseridas. Agora, Sim. naturalmente, eu estou inserido, como você disse, dentro de uma relatividade, porque essa relatividade é minha. À medida o meu conhecimento é relativo. E essa relatividade de conhecimento me impede, né, de exercer o conhecimento amplo. O conhecimento amplo e total, nós não vamos conseguir mesmo. Isso aí é da criação, certo?
Por isso que eu falei, quando eu estiver lá na esfera crística, daqui a alguns milênios, pode ser que a gente consiga ter novas apreciações, não é? Mas, inclusive, entender exatamente o que é Deus, que nós vamos entender. Agora, pode ficar aqui até amanhã Sei cedo, lá, eu não sei discutindo, que nós vamos entender. eu não sei que pergunta que é, porque eu não me lembro nunca o número das perguntas, mas está escrito lá, veremos e compreenderemos Deus. Sim. Mas Entendeu? Veremos e compreenderemos Deus. mas é algo... Aí a questão é como ver e como compreender, não é como hoje. Exatamente. É totalmente diferente. Porque Porque nós... vamos estar num nível de evolução totalmente diferente, num momento totalmente inimaginável para nós. Sim, sim. Porque, na realidade... Se a vida após a morte, aqui agora, já é complicada para a gente entender, você imagina quando estiver lá no nível muito mais alto que esse. Nós não chegamos lá ainda, não dá de chegar. Eu achei aqui a citação da Revista dos Espíritos, do Abelard, diz assim: Deus é amor e liberdade. E pelo amor e liberdade que o Espírito pelo amor e pela liberdade que o Espírito se aproxima dele. Aproxima. Sim. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Pela liberdade, escolhe o bem e o aproxima de Deus. Então, ele não está dizendo aqui que você chega... Esse é o Abelardo, nem é o Spinoza que está falando aqui. O Spinoza tem o seu conceito estabelecido. Aqui ele está dizendo, Deus é amor e liberdade. Então, sabemos, se é amor, só pode ser liberdade. Não tem como, né? Se ele não for, liberdade, ele está submetendo. Então, ele está sendo o quê? Alguém que domina. E é pelo amor e a liberdade que o Espírito se aproxima dele, de fato. Você vai se aproximando na relatividade da sua condição. À medida que você aprimora o seu amor, e na realidade em que você entende e exercita a liberdade, você se aproxima dele. Pelo amor, pelo amor que ele desenvolve em cada existência. Então, é isso. É um processo. Novas relações se aproximam. Novas relações se aproximam. Essas relações, quer dizer, você vai superando, avançando, e pela liberdade escolhe o bem e se aproxima de Deus. É esse o ponto. Por Spinoza, você está falando de Spinoza, Deus é imanente. Se Deus é imanente, tudo está em Deus, nada existe fora de Deus. Exato. Então, se Deus é imanente, Deus está em nós, está no universo, está em tudo. E nada está fora de Deus. É impossível que algo esteja fora de Deus, porque então seria uma outra entidade, um outro Deus ou qualquer coisa desse tipo. Então, se Deus é imanente, como Paulo falou, essa proximidade, e se Deus é uma inteligência, essa proximidade vai depender da nossa compreensão e da vivência das leis da escolha no bem, porque ele já está em nós. O reino de Deus está em vós. Sim, nós temos... Isso é a imanência divina. A essência que nós somos, ela é brilhante. Ela brilha, só que no momento ela está coberta por uma névoa tão espessa que a gente não enxerga a luz que ela tem. Mas se nós herdamos a herança divina, ela brilha tanto em Deus quanto em nós. Sim. Mas é o que cai no quê? Na natureza. Está na natureza. A natureza no contexto todo. Na natureza. É a natureza. Nós somos natureza. Nós somos o todo. Nós participamos de Deus. A gente está tentando se descobrir na escala da natureza, onde que nós estamos. Entendeu? Nós participamos da essência divina.
Sim, E se a gente participa da essência divina, ela brilha em nós. Só que no momento ela está encoberta e nós vamos ter que acaba. ir limpando ela devagarinho para que elas apareçam, entendeu? É o diamante. É o diamante que está lá encoberto. Só que precisa tirar todo o carvão. Aí precisa limpar ali, fica lustrando lá um tempão para ver se ele vai aparecendo, entendeu? Haja aquele braço, né? Haja fôlego. Exatamente. Então é isso. O que E mais? é isso, e a liberdade ela é relativa porque Deus é absoluto. Absoluto em determinadas coisas, porque a liberdade, quanto mais você exerce dentro da compreensão das coisas, do respeito, da aceitação, da resignação, etc., que são as leis, mais livre você é. Com certeza. É a Então, compreensão das coisas, é utilizar as coisas com tranquilidade, com compreensão e conhecimento. exato. A partir do momento que a gente compreende, conhece e utiliza com consciência, você não ofende o outro. E se você não ofende o outro, você não interfere na liberdade do outro. E você, por consequência, é livre. E aí você fica dentro do que está lá na lei de Dentro da lei, né? Está lá Da na lei lei de liberdade, que diz bem claro, né? Sim. Está bem claro lá. A primeira está até aqui, até deixei, mas nem precisou ler, porque... Né? Em que condição o homem poderia destruir a liberdade absoluta? Na de eremita só, no deserto. É a única possibilidade de obter essa liberdade, né, absoluta. Então, aí, como o homem precisa né, do próximo, da próxima evolução, não tem como. Né? Então, ele precisa do outro para evoluir, senão ele não evolui. Não evolui. Por aí. E aí, vamos mandar esse debate para o pessoal lá de Brasília? Eles chegaram a uma conclusão. Eu tenho até um caminho. Eu não vou falar quem é, porque... mas ele foi meu colega. Ele foi meu colega de escola. Eu não posso falar quem é, mas ele tem o domínio total do governo. Então, se quiser, você me dá a cópia aí que eu mando para ele. Falar, olha, fulano, passa para o pessoal lá para ver se eles chegam a alguma conclusão. Tudo bem. No meu entender, a liberdade pode ser exercida por todos, desde que a gente comece a compreendê-la como ela deve ser vivida. Sim, que não é a liberdade que a Teresa esclareceu aí na fala dela, não é essa, isso não é liberdade. Nós temos que entender a liberdade na sua essência. Sim. Como a gente tem que entender a bondade na essência, como tem que entender o amor na essência. O que nós sabemos hoje é muito superficial, é extremamente superficial. Mas para atingir a essência, nós precisamos caminhar na nossa relação. E precisamos refletir, precisamos usar as palavras de acordo com aquilo que a gente acha que é o mais correto, sim, dentro da capacidade de cada um, usar as nossas ações da mesma forma. É o fazer, o falar e o agir, com consciência. Quando eu abro a boca, eu penso para falar antes de abrir a boca. Então, eu tenho que levar em conta todo esse contexto que nós colocamos. Pois é. E a liberdade não pode ter emoção. Quando você tem emoção na liberdade, você coloca cláusulas. Então, cláusulas não são liberdade. Liberdade não existe. A liberdade existe, Davi. Na sua plenitude, ela existe. Como você falou, na sua essência, ela existe. É plenitude. Agora, na plenitude. E não na sua plenitude, ela existe. É que nem bolo bom. Eu sempre falo assim, não existe bolo bom. Porque ele é tão bom que ele acaba. Entendeu? Agora, quando o bolo é ruim, fica girando na mesa, olha, 2 semanas... Isso aí não é liberdade.
Então, se a liberdade é ruim, se a expressão é Bolo bom ruim, não, a fica assim, né? liberdade, o bolo ruim não é liberdade. Bolo ruim não é liberdade. Mas foi ótimo, ótimo mesmo. O problema é introjectar, né, as leis universais. Sim. É esse. Por isso que eu fiz questão de colocar introjectar, não incorporar, porque incorporar vão pensar que, né, É que é outra coisa. manifestação, é manifestação mediúnica, não tem nada a ver. E Não, também e acho que tudo tem que ser livre. Tudo tem que ser livre. Tudo. Tudo. Entendeu? O homem escolhe. Agora, o homem não está preparado para. Mas vai aprender. Vai demorar mais 2 séculos. Chega uma hora que vai aprender. 2 séculos. Põe séculos, Bondade Davi. sua, Davi. Põe 2 séculos. séculos eu volto. Eu Eu volto que daqui a 2 séculos. Eu falo que o Kant ele foi muito otimista na hora de falar que a gente estava entrando na maioridade. Pelo amor de Deus, estou engatinhando aí. Kant foi muito otimista, né, por ele falar isso na época dele. Acho que a gente está ainda, né, muito... Mas era por causa também da Revolução Francesa, que tinha tudo a ver. Era um marco, né? Contra época medieval. Medieval, né? O iluminismo, ou para o alemão, que era o esclarecimento, né? Mas... Então, isso tudo levou os caras a... Né? Agora nós vamos ganhar o Tetra, agora nós vamos ganhar. Todo mundo pensa assim, né? Mas demora. A gente chega lá. Se Deus quiser. Para chegar lá, vai ter que ter um sistema educacional muito bom. Mas eu acho que começa por essa liberdade mais de leis, né? Eu acho que começa assim, é o caminho. Eu acho que é o caminho. Não é essa liberdade total, mas eu acho que tem que começar com essa liberdade mesmo. Quando a plenitude do amor atingir o ápice, o caminho está feito. Por que eu vou querer seu mal? Por que eu vou falar mal de você? Mas nós temos que viver na nossa realidade agora, não... Sim. 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 E estamos fazendo exercício aqui. É um exercício. Eu acho que a outra a liberdade, né, que até a Teresa trouxe, eu acho que é o caminho, né? Não que seja ela, né? Mas é dentro da nossa evolução espiritual. É o que o momento exige. Por isso que eu trouxe o John Locke aqui, porque ele está dizendo claramente, né, que não dá para ficar tudo solto, porque não tem condição. Infelizmente, né? Só quando nós tivermos uma condição bem mais evoluída que dá para ficar... E a gente percebe isso, né? A gente percebe isso no nosso dia a dia. Se você deixar tudo solto, é uma loucura. Né? Você tem que ficar em cima, você tem que cobrar, você também é cobrado. Né? Então, é o nosso dia a dia gritando aí. É um processo de educação, né? De educação. É um processo educacional, educação. É o conhecimento, né? É o conhecimento. E eu acho que o Gabriel quer falar há um tempo, eu estou olhando só para o Gabriel aqui. Ele não falou nada. Ele não levantou a mão, não falou nada? A gente é bocuda, Gabriel, a gente não espera, a gente vai falando. Como o Nomura falou, essa discussão vai até o outro dia sossegado, viu? Não é mole, não. Mas não dá para viver em liberdade total, cada um faz o que quer. Né? Um exemplo prático do dia a dia... Não é liberdade, mas é isso que eu estava falando, Miriam, né? O entendimento, né, da liberdade, que é o caminho, mas você está certo, Gabriel, continua aí, vai, deixa eu fechar meu microfone. Não, é assim, ao mesmo tempo que nós precisamos, eu vou trazer um pouquinho a discussão, assim, menos no campo filosófico e mais no campo dos fenômenos sociais, né? Porque eu acho
Eu acho não, eu tenho certeza até porque os filósofos, para pensarem, refletirem tudo que eles falaram, eles olharam e observaram a sociedade, não é? Então, assim, não dá para ter liberdade geral, por exemplo. Né? Quer ver um exemplo? O farol de trânsito. Se não tiver farol de trânsito para cada um fazer o que quer, vai ter carro batendo, vai ter gente morrendo, vai ter tiro, vai ter tudo. Então, o homem ele tem que se organizar de alguma forma dentro dos seus limites. E nós inventamos esse sistema de coisas no mundo onde, ao mesmo tempo, é um aprendizado e, ao mesmo tempo, é uma armadilha, né? Se a gente sair disso, vai virar uma baderna, né? Então, para isso que existem as leis. Como o mundo não é perfeito, tem que existir as leis, né? Então, esse conceito de liberdade universal, no campo filosófico, a gente consegue discutir, olha, várias noites. Mas quando a gente começa a olhar no campo individual e coletivo do mundo como ele está hoje, a gente vê realmente que ele é relativo, como o colega falou, e não tem muita solução, né? Você vê, hoje, que nem o Paulo começou na explanação, né? A liberdade de expressão é usada como uma ferramenta útil por vários segmentos da sociedade, né? No segmento da esquerda, tem gente que extrapola o bom senso e o limite do outro, fazendo explanações ou apresentações teatrais fora da normalidade, né? E não, no campo da ideologia da direita, a liberdade de expressão vale tudo pelo poder. Mesmo que eu tenha que ferir uma constituição, mesmo que eu tenha que ferir uma lei, vale tudo. Então está assim hoje a liberdade de expressão. É um momento quente, que ela está bem... E agora com o surgimento da internet, né? Nossa, então aí está fervendo a panela, né? Mas eu acho que todos aqui vão concordar comigo, né? Vão pensar igual, pelo menos. Eu penso o seguinte, ó, a liberdade pela ética evangélica seria o homem se livrar dessas prisões, desse mundo materialista e entender como realmente as leis naturais e universais funcionam. Então, nós precisamos desse mundo real, desse momento. Até porque, dentro do Evangelho, tem uma frase muito legal lá que eu gosto muito, e por ela eu vejo aonde eu estou, dentro das leis naturais ou fora dela, né? Porque no mundo atual, os meios justificam os fins, não é assim? O Paulo falou, vamos mandar para Brasília. Eu ia falar para ele na hora assim, não vai dar certo, porque lá os meios justificam os fins. Sim. Não é? Eu falei de brincadeira, porque eu sei muito bem quem é a pessoa e quem é agora. Pois é. Exatamente, ele usou dos meios para poder atingir o ponto que ele queria. Né? Eles querem, os interesses deles. Né? Na realidade, eu quero distância. É verdade. Porque então, senão... tem uma frase que eu não sei se é de Paulo de Tarso, né? Vocês me corrigem aí, né? Que é tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Paulo. Né? Então, essa frase expressa bem essa aula de hoje, né, Paulo? A frase é livre mesmo. Isso é bonito, isso. Inclusive, essa frase, ela não coube no slide, por isso que eu não coloquei parada aqui. Mas assim, num cantinho ali, ela cabe, né, Paulo? Oi? Num cantinho do slide ali, ela cabia. Só precisava colocar mais um. É a mesma coisa que fala Kant. Você deve fazer aquilo que deve ser feito, não aquilo que você quer fazer. É a mesma coisa, o sentido é o mesmo. É que ia ficar muito mais longo ainda com as frases. Deixa o Gabriel fechar aí, que ele está fechando. Não, eu gostei do que a Miriam acabou de falar, é verdade. É o dever. Mas é assim, ó, só um exemplo, né? Nos mundos de poderes ditatoriais, a liberdade é só de alguns. Então, olha como nós estamos longe de tudo isso, né? E aí eu vou corroborar com o que as meninas falaram aí, né? O bom senso, a educação, a consciência das leis é que vai resolver isso daí. Isso vai demorar séculos e séculos, né? Tá quase, já passou da hora, né? Às 10 horas, eu preciso da padaria ainda.
Eu acho que a gente tem... Eu penso que a gente tem que entender a liberdade de uma outra forma. Entendeu? A liberdade ela é interna. Entendeu? Ela é interna. Nós temos que começar a pensar na liberdade interna. Existe a liberdade que... eu não chamo de liberdade externa, é a liberdade interna, é essa que importa. É como o amor. Se eu trabalhar na liberdade interna, eu vou trabalhar no quê? Na razão, na consciência, na compreensão do outro, de fazer tudo para eu entender o que está acontecendo de uma maneira racional, usando o sentimento, tem que ter o sentimento, porque senão fica muito frio, muito maquinal, muito mecânico. Mas é uma liberdade, ela tem que ser construída internamente e não externamente. É uma maneira diferente de olhar essa liberdade. Diferente não, ela está aí. Você está falando de Sócrates, né? Ela tem que ser olhada interno e não externo. Então, você está falando de Sócrates, eu coloquei aqui, eu estou até procurando onde é que está. Sócrates, Kant. Mas o Sócrates fala, inclusive, com aquela palavra que né, que ele criou aí. Criou não, ele usou do grego, né? Mas, enfim, né? Que é aquele autoconhecimento, né? É isso. Sim, ela Autoconhecimento e libertar-se das paixões. Aí você tem liberdade para agir. Por isso que é olhar para dentro. Entendeu? Exato. Uhum. De maneira de olhar para dentro, compreendendo. Exato. Com consciência. Você mesmo que tem que se compreender. Né? Tá bom. Bom, um objetivo foi atingido. Polêmicas e... Eu só queria falar uma coisa, Paulo. Eu concordo com tudo isso, mas nós estamos inseridos num contexto social, nós espíritas também estamos nesse contexto e precisamos participar. É muito bom tudo que foi falado, que nós precisamos, tal, da liberdade nossa, de dentro para fora, mas nós estamos vivendo numa sociedade que não pensa bem assim, né? E nós, espíritas, temos a obrigação de prestar atenção nisso também. Sim. Vocês podem ver uma sacola? Eu vou buscar a bolsa da Jorge. Tudo bem, então? Desculpa, o microfone estava aberto. Eu vou na Davi padaria tá sempre também, aberto. Davi. Vamos na padaria, Davi. Vamos, senão não vou. Vou tentar achar uma sopinha. Paulo, obrigada. Tá bom. Então, Obrigado, Paulo. Paulo, obrigado, Foi muito bom, legal, viu, Paulo? Cada vez. Boa noite, pessoal. Esse grupo é Boa noite. coeso. Boa noite. Obrigado. Tchau, meninos. Tchau. Então, Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.